Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Cláudia, moradora do Morro da Congonha, no bairro de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Como tantos cariocas, se vê encurralada numa troca de tiros ao sair de casa para comprar pão. 2 tiros acertam Cláudia no caminho. Ela é colocada no porta-malas de um camburão da PM, cai e é arrastada por mais de 300 metros sem que ninguém a socorra. Esse mês fizeram 8 anos que esse crime continua impune. O episódio de hoje é o caso Cláudia Ferreira. Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sob Investigação. Hoje, voltamos à região sudeste, mais precisamente ao estado do Rio de Janeiro. Vamos contar hoje o caso da Cláudia Ferreira e falar sobre operações militares em comunidades, descaso e impunidade. Cláudia Silvia Ferreira, nascida na cidade do Rio de Janeiro em 1976 e assassinada no dia 16 de março de 2014. Conhecida como Cacau, era mãe de 4 filhos: Thaís, os gêmeos Pamela e Pablo e um mais novinho. Cláudia também cuidava de 4 sobrinhos que tinham entre as idades de 5 a 18 anos. Era casada com Alexandre Fernandes da Silva, que inclusive iriam comemorar 20 anos de casados em setembro, 6 meses depois do assassinato da Cláudia. Moradora do Morro da Congonha, que é um dos inúmeros morros das inúmeras comunidades que ficam no entorno do bairro de Madureira, na zona norte do Rio. Um bairro assim que é muito famoso pelo seu mercadão, né? Quem nunca ouviu falar sobre o Mercadão de Madureira? Muito famoso. E ele também é um bairro que ficam 2 das escolas mais tradicionais aqui do Rio, que é a Império Serrano e a Portela. Além de também ter um baile que é muito, muito, muito famoso, que acontece sempre embaixo do viaduto Negrão de Lima. A Cláudia trabalhava como auxiliar de serviços gerais no Hospital Marcílio Dias, um hospital da Marinha que fica no bairro do Lins, né, também na zona norte do Rio, e ganhava em torno de R$800 por mês. De acordo com o marido, no dia 16 de março, a Cláudia saiu de casa para comprar pão e foi baleada. No momento, estava acontecendo uma incursão militar da PM no morro, uma das inúmeras operações que acontecem todos os dias e que o carioca suporta, principalmente as milhares de pessoas que moram em comunidade. E aí os policiais estavam, trocando tiro com os traficantes do morro. Depois de baleada, a Cláudia foi socorrida pela PM e colocada no porta-malas de um camburão por 3 policiais. Em depoimento, os policiais afirmaram que a intenção deles, ao tirar a Cláudia do local onde ela foi baleada e colocar no porta-malas do camburão, era levar ela para ser socorrida no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, que fica mais ou menos a uns 6,5 km de distância do Morro da Congonha. No trajeto, a Cláudia caiu do porta-malas, ficando pendurada por uma peça de roupa, e foi arrastada pela estrada Intendente Magalhães, ali no Campinho, por 350 metros. Assim que a Cláudia caiu, várias testemunhas alegam que tentaram avisar os PMs que ela estava caída, que ela estava sendo arrastada, e que mesmo com os alertas, eles simplesmente não pararam a viatura.
Um cinegrafista amador que estava atrás da viatura, atrás do carro, viu o que estava acontecendo, viu as pessoas, tentando chamar a atenção da PM e começaram a gravar. Ele começou a gravar tudo o que estava acontecendo e depois ele pegou esse vídeo e enviou para o jornal O Extra, que, quando recebeu o vídeo, resolveu divulgar o vídeo e toda a situação. O laudo pericial constatou morte por laceração cardíaca e pulmonar de ferimento transfixante do tórax por ação pérfuro-contundente, que significa que ela foi baleada com um tiro no coração e um outro no tórax, no pulmão. Parte do corpo da Cláudia ficou dilacerado devido ao arrastamento. Imagina, ela foi arrastada. Quem mora no Rio, quem já veio ao Rio sabe como aqui é quente. Então, você imagina, estava um calor, estava em março, é um mês muito quente. Você imagina a pessoa ser arrastada por 350 metros no asfalto pelando. Então, você imagina o que isso não causou no corpo da Cláudia. O Instituto de Criminalista Carlos Éboli, que é o órgão responsável da Polícia Civil pelas perícias no Rio, não conseguiu determinar o calibre da arma que disparou os tiros que mataram a Cláudia. A trava do porta-malas do camburão, que levou a Cláudia, também foi periciado e não foi encontrado defeito algum. Os policiais dizem que quando eles socorreram a Cláudia, ela estava ainda viva. No entanto, a Secretaria Estadual de Saúde informou que ela chegou já morta no Hospital Carlos Chagas. Os policiais que participaram da ação foram o primeiro-tenente Rodrigo Medeiros Boaventura, que era o responsável pelo comando da patrulha, o sargento Zaqueu de Jesus Pereira Bruno, os subtenentes Adir Serrano e Rodney Arcanjo, o sargento Alexandro da Silva e o cabo Gustavo Ribeiro Meirelles, todos lotados no 9º Batalhão da PM em Honório Gurgel. Eu acho até que aqui vale muito comentar sobre o 9º Batalhão. O 9º Batalhão é um dos mais polêmicos batalhões aqui da cidade do Rio de Janeiro. Ele cobre uma região da Zona Norte que é extremamente perigosa e que tem dezenas de milhares de ocorrências por ano. A área do 9º Batalhão é uma das mais violentas da capital, assim, muito violenta. E é uma região da Zona Norte do Rio que é uma mistura, uma mistura de tráfico, milícia, de corrupção e de morte, mas muita morte. Vários casos de violência policial e mortes decorrentes dessas operações cercam o batalhão, cercam o 9º Batalhão, Como a chacina de Vigário Geral, que matou 21 pessoas, a morte do menino Wesley, de 11 anos, que foi atingido por uma bala enquanto assistia a uma aula de matemática dentro de uma sala de aula em uma escola pública em Costa Barros. Por exemplo, isso eu estou dando só 2 exemplos, mas são inúmeros. Os 6 policiais foram indiciados por homicídio doloso e fraude processual em maio de 2014. Em julho do mesmo ano, eles já voltaram a trabalhar. E em outubro de 2014, eles simplesmente se livraram da justiça comum. O subtenente Adir tinha, na época, 13 anotações de autoria de homicídio. E o subtenente Rodney, 3 autorias de homicídio. Além deles estarem envolvidos em diversos casos, inúmeros casos, que somados no total resultavam em 69 mortos em autos de resistência, após supostos tiroteios. Os autos de resistência, para quem não conhece ou nunca ouviu falar, ou resistência seguida de morte, tem esses 2 nomes, essas 2 designações, são mortes que ocorrem quando o suspeito reage à prisão. O Código de Processo Penal diz que auto de resistência é a ação de agentes do Estado que cometem homicídios alegando legítima defesa ou a defesa de terceiros, em decorrência da prisão. O acusado, o suspeito, resiste à prisão em flagrante e, por colocar a vida do policial e de civis em perigo, ele é morto, ou abatido, como a polícia gosta de chamar. Em 2012, foi colocado em votação na Câmara dos Deputados Federais o projeto de lei número 4.471/2012. O projeto trata sobre a instauração de inquérito,
perícia, exame de corpo de delito, necropsia, nos casos em que a força policial resultar em morte ou lesão corporal. Justamente pensando na diminuição das mortes com a justificativa de auto de resistência, porque cresceu muito, vertiginosamente assim ao longo dos anos. E são mortes que acontecem demais aqui no Rio de Janeiro. Um pouco menos de um mês após o crime, no dia 3 de abril, a Polícia Civil fez a reprodução simulada no Morro da Congonha para saber de onde partiram os tiros que mataram a Cláudia, se dos policiais ou se dos traficantes. Foram intimados a participar 8 policiais que estavam no momento da operação. As testemunhas da família, o Alexandre, o viúvo da Cláudia, a Thaís, a filha mais velha dela, e o Ronald Felipe dos Santos, de 18 anos, que tinha sido preso no dia da operação no Morro. O delegado responsável pelo caso, o Carlos Henrique Machado, que era da 29ª Delegacia de Polícia, pretendia com a reprodução rebater as 3 versões dadas nos depoimentos. A versão dos policiais, a versão da família e a versão de Ronald. Das testemunhas chamadas pela família para a reprodução, um não compareceu e a outra não quis ir por medo. Medo de represália, né? Uma moradora relatou que ao entrarem no morro, os policiais mandaram todo mundo voltar e entrar dentro de casa. Zaqueu e Rodrigo disseram que não viram Cláudia virando a esquina do local onde ela foi baleada devido a um mato que estava muito alto ali na esquina. Mas antes da reprodução simulada, né, antes que a polícia fosse lá, os vizinhos capinaram o mato, então acabou alterando, né, o local do assassinato. Na escada, perto do local, foi encontrada cápsulas de bala, um relógio e uma mochila, o que seria, segundo um delegado, indícios da presença de seguranças do tráfico. Na versão dos policiais e na versão de Ronald, houve realmente um confronto no local entre os policiais e os traficantes e que tudo tinha sido um acidente, de acordo com os policiais. A Cláudia foi posta no porta-malas porque na parte de trás da viatura tinham muitas armas, estava cheio de armas. Então eles acharam melhor colocar ela no porta-malas. O Ronald Felipe dos Santos testemunhou que viu o momento em que a Cláudia foi atingida, que ele tinha participação no tráfico e que ele realmente tinha tentado matar os PMs. Ele estava preso preventivamente, né? Como eu disse, ele já tinha sido preso no dia da operação. E aí, depois dessa reprodução simulada, ele teve o pedido de prisão revogado para prisão temporária por 30 dias. A Thaís, que é a filha mais velha da Cláudia e do Alexandre, que tinha 18 anos na época, afirmou durante a reprodução que alguém bateu na porta da sua casa para contar que a Cláudia tinha sido baleada e que tinha uma pessoa amparando a mãe dela quando ela chegou. O delegado comentou que os policiais viram os traficantes subindo as escadas e atiraram enquanto Cláudia passava na hora, mas que os policiais tinham um campo de visão encoberto devido ao matagal. Como os vizinhos confirmaram que capinaram, eu acho que não daria assim, para a gente ter uma certeza do tamanho que o mato estava e de que se realmente daria para ver ou não. E como ali é uma esquina, né, uma curva fechada, inclusive a gente tinha foto do local, eu deixei lá no Insta, tá, do Sob Investigação, é @sobinvestigação, sem o tio, sem o C cedilha, tá? Então eu vou deixar todas as fotos do caso lá. E aí lá tem a foto exatamente da esquina, uma foto que foi tirada durante a reprodução simulada, que é para vocês terem uma noção, né, de como que era a esquina, de como era a rua, como era o local. Acho que fica melhor, dá para ter uma, né, mais ou menos, né, uma noção do que os policiais, da posição dos policiais e do que eles estavam vendo. Não dá para ter uma noção do campo de visão exato, porque, como eu disse, os vizinhos confirmaram que eles capinaram o mato, né? Então não dá para a gente saber exatamente se o campo de visão deles estava ou não prejudicado, né, por causa do mato. Os policiais usavam na operação fuzis 762, que é um fuzil de assalto, e que provavelmente os traficantes estavam usando pistolas 9mm. Mas, como eu disse, o laudo não conseguiu determinar qual era o calibre da arma que matou a Cláudia. E ambas as armas, né, tanto os fuzis, o 762 e a pistola 9mm, eles fazem ferimentos de entrada e saída iguais. Então, a defesa estava esperando, né, que a reprodução
com a reprodução eles conseguissem fazer a trajetória do disparo, né? E aí, assim, elucidasse, né? Confirmasse que os tiros não tinham sido dados pelos policiais. A princípio, logo após o crime, 3 policiais foram detidos: o Adir, o Rodney e o Alexandro. Eles foram presos no dia 17, na cadeia pública Pedrolino Werling de Oliveira, né, que fica no complexo de Jericinó, né, também conhecido como Bangu 8. Mas eles foram soltos logo no dia 21, passando a trabalhar só administrativamente dentro do batalhão. A morte da Cláudia gerou uma onda de protestos imensa, não só no Brasil, mas fora também. Foi iniciada uma campanha chamada 100 vezes Cláudia, com a participação de diversos órgãos dos direitos humanos, personalidades, políticos, influenciadores, pedindo a apuração e a justiça no caso de uma mulher preta, pobre, moradora de comunidade e vítima de violência. Houveram vários protestos, inclusive em frente à 29ª Delegacia, que fica em Madureira, pedindo esclarecimento do que aconteceu com a Cláudia. O advogado da família, o João Tancredo, entrou com uma ação na justiça pedindo uma liminar com indenização, pensão, tratamento médico, danos morais, pagamento do funeral e do sepultamento ao governo do estado do Rio. O valor pedido da indenização, o valor divulgado, teria sido de R$ 724 mil. O juiz do caso, Abraão Dias Ferreira, condenou o governo a pagar, sim, uma indenização por danos morais e materiais, o que, convenhamos, nada mais justo. O valor não foi divulgado, o valor do acordo, e nem a data em que seria pago. O defensor-geral, que representou a família no judiciário, em entrevista, disse que os valores foram dentro do teto praticado pelos tribunais e que foi um valor razoável. O acordo judiciário também determinou o pagamento de pensão ao viúvo e aos 4 filhos da Cláudia. O Alexandre, o viúvo, receberá, na verdade, até agosto de 2040, que é quando ele completa 60 anos de idade. E os filhos vão receber pensão até os 21 anos da seguinte maneira. Quando o filho mais velho, a filha no caso, completar 21 anos, o valor estipulado para ela receber de pensão passa para o segundo filho mais velho, que vai acumular o pagamento da pensão dele mais o da irmã mais velha. Quando o segundo filho mais velho completar 21 anos, ele deixa de receber a pensão e esse valor passa para o terceiro filho mais velho, que acumula o valor que ele recebe, mais o valor do segundo irmão, mais o valor do primeiro irmão. E aí, quando ele fizer 21 anos, passa para o quarto filho, que vai receber o dele e o dos 3 irmãos, até o valor estipulado de 21 anos. Até a idade estipulada, de 21 anos. A primeira audiência do caso, os acusados de homicídio, que foram na época o tenente Rodrigo e o sargento Zaqueu, e o Adir, o Rodney e o Alexandre e o Gustavo, responderam por fraude processual, tá? Só quem tinha o apontamento de homicídio era o Rodrigo e o Zaqueu. Bem, a primeira audiência desse caso, aconteceu em março de 2019. Deixa eu explicar também o que seria essa fraude processual. Bem, eles estavam sendo acusados de fraude processual por terem retirado o corpo da Cláudia do local do crime, Então, eles alteraram o local do crime, o local que aconteceu tudo. Portanto, entra aí a tipificação de fraude processual. Bem, nessa audiência de março de 2019, lembram que eu falei que ela foi assassinada em 2014? Bem, nessa audiência, na verdade, nada aconteceu, porque o juiz decidiu marcar uma segunda audiência para março de 2020, um ano depois, que aí nessa segunda audiência ele iria emitir uma decisão sobre se manteria a qualificação, se ele manteria o homicídio doloso ou se ele trocaria para um culposo, e aí também se o caso iria para a júri popular ou não. Durante todos esses anos, de 2014 até 2019, 2 dos PMs se aposentaram, o Adir e o Rodney, aqueles que estavam sendo acusados de fraude processual. E os outros 4 continuaram trabalhando normalmente.
O Rodrigo Boaventura foi promovido a capitão. Sim, gente, ele foi promovido. E ele é hoje lotado no 41º Batalhão, que também tem a fama de ser muito violento, de ser extremamente corrupto, né? Quase disputando com o 9º qual o pior lugar. O Zaqueu e o Gustavo foram transferidos para o 7º Batalhão, que fica na cidade de São Gonçalo, uma cidade vizinha a Niterói, né, do outro lado da ponte Rio-Niterói. E o Alexandro continuou lotado no 9º Batalhão. No ano passado, a PM não tinha aberto nem processo administrativo contra os policiais. Vocês têm noção disso? Eles não responderam nem processo administrativo. O caso continua sem ter sido julgado. A segunda audiência, né, como eu disse, tinha sido marcada para março de 2020, mas ela acabou sendo cancelada por causa da pandemia do Covid, e ela simplesmente não foi mais remarcada, ou pelo menos eu não encontrei essa informação durante a pesquisa que eu fiz para preparar esse roteiro. O agora capitão, Rodrigo Boaventura, chegou a ser nomeado superintendente de combate aos crimes ambientais em 2020. Mas aí a Secretaria do Estado do Ambiente e Sustentabilidade, né, que é responsável por essa superintendência, resolveu voltar atrás da nomeação. Esse caso da Cláudia, infelizmente, não foi a primeira e nem foi a última morte nas incursões que a PM ou o BOP fazem dentro das comunidades cariocas. A guerra, porque é uma guerra, que acontece entre o tráfico e a polícia, já causou inúmeras vítimas, como a Ágata, o Amarido, o João Pedro, o Caio Guilherme, o Fabrício e tantos outros que todos os dias saem de casa para trabalhar ou para estudar e simplesmente não sabem se eles voltam vivos para casa ou não, ou se dentro da casa deles eles estão seguros. O Instituto Fogo Cruzado contabilizou um aumento de 15% da violência em ações e operações policiais ano passado comparado a 2020. Mesmo em um ano de pandemia, tá? Para vocês terem uma noção. O número de pessoas mortas em tiroteios aumentou em 21%. Agentes de segurança também morreram muito mais, 52% a mais de mortos e 13% a mais de feridos em relação a 2020. Aqui no Rio, a violência policial é um assunto que levanta, qualquer lugar que você vai, levanta uma discussão acalorada. Muitos defendem a PM e eu mesma tenho muitos amigos policiais. E em vários pontos, quem defende a corporação até tem razão. Eu até dou razão para elas. A PM do Rio é uma instituição sucateada, ela é uma instituição abandonada pelo poder público, com profissionais mal pagos, mal vistos, mal equipados, com viaturas quebradas, depenadas, armas antigas, um treinamento extremamente defasado. Eles são desrespeitados, vivem numa cidade que é tão perigosa quanto cidades do Oriente Médio, como cidades da Palestina, como cidades do Afeganistão. Eles saem de casa sempre com a certeza da morte. E eles sabem, né, que por ser policial no Rio de Janeiro, eles vivem com uma sentença de morte decretada, né? Eles não têm liberdade de andar em qualquer lugar, eles não têm a liberdade de estar em qualquer lugar, então eles vivem com medo. E eles precisam trabalhar dentro de uma lei que os criminosos que eles debatem, né, que eles combatem, estão muito acima. Então, a PM, ela está inserida dentro de um sistema que não foi feito para defender a PM. Foi feito para defender o próprio sistema. É exatamente como no filme Tropa de Elite. Quem viu o filme, então, é exatamente aquilo. Inclusive, prova disso, né, de que o sistema é feito para defender o próprio sistema e estão cagando para a PM, foram os áudios vazados no ano passado do ex-secretário da SEAP, por exemplo, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. O cara foi flagrado negociando com o Marcinho VP e o Claudinho da Mineira, que são chefes do tráfico carioca. Mas assim, caras pesados, sabe? Então assim, atualmente, inclusive, tem vários ex-governadores do Rio que estão presos. Como Sérgio Cabral, como Pezão, outros foram julgados, condenados, como Witzel. E a lista é infinita. Posso ficar aqui horas e horas e horas falando de políticos cariocas
Se não são presos, estão sendo julgados por corrupção, formação de quadrilha, por inúmeros crimes gravíssimos. Por outro lado, também, a impunidade em casos de violência policial e a brutalidade das operações só aumenta a sensação dos cariocas de que quem mesmo nunca, ou até de quem mesmo nunca teve no Rio, né? De que aqui é uma terra sem lei. Porque é. Aqui mortes como a da Cláudia não têm importância, são só números, são só estatísticas. São percalços no caminho, como se quem vivesse em favela, quem vivesse, morasse, né, na comunidade, merecesse a morte. O descaso, o desinteresse, a falta de investimento em educação, em saneamento básico, em estrutura, ficando renegado a ter a sua casa invadida constantemente, a ser ameaçado e a criar os filhos entre uma troca de tiros e outra. Então, assim, a situação da violência no Rio de Janeiro é um problema que eu não acredito que tenha solução, porque não existe quem queira solucionar. Muita gente acreditou que depois das UPAs, né, das unidades de proteção que foram aqui durante o governo do Cabral, durante o secretário, né, de segurança na época, achavam que aquilo ali ia resolver o problema das comunidades. Mas não adianta você colocar força policial dentro da comunidade só para combater, só para atirar. Não. A solução é investimento. Investimento na economia local, investimento na população, investimento nas crianças, na educação, no esporte. Coisa que nenhum governo ainda do Rio foi capaz de fazer. Bem, gente, esse foi o episódio de hoje. As fotos do caso estão lá no nosso Insta, como eu falei, @sob investigação. Se você não me segue, vai lá seguir, gente, no Twitter, no TikTok. É tudo, tá? Em todas as redes sociais, é @sob investigação. O roteiro desse episódio e o vídeo que foi gravado pelo cinegrafista amador, eu vou postar lá no nosso blog, tá? Sob investigação, com 2 Os no final, .blogspot.com. O vídeo tem imagens muito fortes, então eu preferi deixar só no blog para não correr o risco do Insta bloquear por ser um conteúdo sensível, tá, gente? Então, deixei lá. Se você tá ouvindo essa voz, que não é lá das melhores, esganiçada. Se tá me ouvindo no Spotify, no Apple Podcast, deixa a sua estrela, dá o seu gostei, que me ajuda muito, 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 gente. Vocês não têm noção. Eu acho que eu já disse no episódio anterior, que é muito difícil fazer um podcast. É muito trabalho, é muita coisa envolvida. Para vocês terem uma pequena noção, eu estou agora trancada dentro do carro. Tá um calor insuportável. E eu tô gravando trancada dentro do quarto, dentro do carro, para conseguir ter um áudio razoável, porque tava tendo muito barulho. Eu tô na casa dos meus pais, tá tendo muito barulho, tá tendo obra, tá muito barulhento. E para não ficar mais um domingo sem ter episódio, então eu me tranquei dentro do carro. Tô aqui pingando, só Deus sabe. É o sacrifício. Então, assim, eu só estou pedindo um streaming, um comentário, um like. Eu só tô aqui pedindo meu biscoito. Então, se vocês puderem colaborar, me ajudar nisso. Obrigada, já agradeço de antemão. E aí me conta lá, tá? Quando você for lá me seguir lá no Insta, então você vai lá e aí você me conta se você é do Rio, se você não é, se você conhecia o caso da Cláudia, qual a sua opinião sobre, eu acho que é importante a gente discutir políticas públicas, não só quem mora no Rio, acho que todo o Brasil, né? O problema de violência policial não é um problema que é restrito ao Rio de Janeiro, né? Eu moro no Rio, morei muito tempo no subúrbio, então eu posso falar sobre o que eu passei, o que eu já vi. Não é bonito, não é agradável, é muito triste. Eu mesmo já fui vítima de tentativa de assalto, de roubarem meu carro, já tive minha casa invadida por polícia, pela PM, já tive minha casa invadida por bandido. Então, assim, quem mora no Rio sabe que realmente é muito complicado, principalmente em determinadas regiões, na região norte, na Baixada Fluminense. Mas não é um caso isolado, né? Tem inúmeras outras cidades no Brasil que são muito violentas.
Então, esse é um caso que todo brasileiro precisa discutir. É um problema de saúde pública, para ser bem sincera. Eu considero um problema de saúde pública. Então, é um problema que todos nós precisamos discutir, precisamos conversar. E, gente, eu gostaria de aproveitar, inclusive, esse assunto, né, sobre políticas e lembrar a todos vocês, gente, se você não tem entre 16 e 17 anos, tirem o seu título de eleitor. Gente, vamos votar. Só através do nosso voto é possível mudar a realidade de Cláudias, de Ágatas, de Amauridos, de tantas pessoas que moram em comunidade e na nossa própria realidade, não só quem mora no morro, como também quem mora no asfalto. Só através do voto consciente a gente vai conseguir mudar essa realidade. Então, se você está com alguma pendência na justiça eleitoral, vai lá, procura a sua zona, coloca tudo em dia. Se você tem entre 16 e 17 anos, tire o seu título de eleitor. Vamos participar, gente. A gente precisa ter consciência política. E é isso, gente. Desculpa pelo desabafo. Mas é isso, a gente precisa participar. A gente não pode ser só figurante da nossa própria história e da história, da vida de todo mundo. A gente vive numa sociedade, então nós somos importantes dentro dessa sociedade. Então não vamos ficar só olhando, vamos botar um cropped e vamos reagir. Gente, até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Se Deus quiser, vai sair no próximo domingo. Beijos!